Bem-vindo ao canal BDJ Control. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre contrato para academias de artes marciais, qual a importância de fornecer um contrato para seu aluno, tanto para você, professor ou proprietário de academia, quanto para seu cliente. Meu nome é Thiago de Paulo, eu sou professor e proprietário de academia de arte marcial e também sou um dos fundadores do sistema de gestão BDJ Control. Nesse canal nós falamos sobre gestão para academias de artes marciais e dicas que te ajudam aí no dia a dia como gestor. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o contrato, por que você deve oferecer para seu cliente um contrato assim que ele conhece o seu espaço, assim que ele inicia a prática da arte marcial ou outra modalidade, se você talvez não é da arte marcial, mas está acompanhando aqui as nossas dicas também ou até usa nosso sistema. Então o primeiro ponto, quando você não oferece um contrato, não deixa tudo muito claro, quais os direitos e os deveres do seu cliente, fica tudo no imaginário dele. E as pessoas são diferentes, né? Cada um tem o bom senso, como a gente chama. Algumas pessoas já entendem como que funciona, né, o dia a dia de uma academia de arte marcial, enfim, quais os serviços ele vai ter direito, quais as obrigações. Porém, outras pessoas não. E isso pode tanto prejudicar o seu negócio, quanto talvez a expectativa que aquele cliente criou do seu negócio, certo? Então imagina o seguinte, um aluno vai lá e faz um plano semestral com você, digamos. Ele fala, ó, eu quero fazer aí 6 meses e paga você no ato. Aí, de repente, esse aluno faz 2 meses e fala, ó, agora eu não quero mais fazer. Eu resolvi não fazer mais e eu gostaria de um reembolso. Um exemplo, uma situação bem clássica que acontece muito se você não tiver um contrato. E aí você vai falar, não, mas eu não dou reembolso. O aluno vai falar, sim, mas eu não sabia disso. Então, olha que situação embaraçosa que você pode estar criando. Isso aqui é apenas um exemplo que eu trouxe, que é bem comum, mas o aluno pode se machucar e querer te responsabilizar. Ele pode, talvez, você venda uniforme padronizado, ele comprar um uniforme de outro lugar, alegando que não sabe disso. Então, o contrato ele serve justamente para eliminar, vamos dizer, esse tipo de situação constrangedora, tanto para você como para seu cliente. Então, um exemplo, imagine assim, o aluno chega, conhece seu ambiente e fala, ó, eu quero contratar um plano, quero me matricular. Você fala, ok, nós vamos fazer a sua matrícula. Antes de fazer sua matrícula, eu preciso saber qual plano você vai querer, e você vai explicar tudo detalhadamente para ele. Fala assim, agora que eu já te expliquei como que funciona o nosso método de graduação, a obrigação ou não de participar de seminários, como que funciona nossas aulas, quantas vezes na semana você vai ter direito a treinar, os planos são esse aqui. Depois de você explicar tudo isso para ele, você vai disponibilizar um contrato para o seu aluno assinar, onde ele vai atestar que realmente está ciente daquelas obrigações, né, e dos direitos dele também. E aí esse cliente sabe que ele vai ter que pagar a mensalidade, no contrato pode estar ali o dia que vocês combinaram para o pagamento, o valor, vai estar ali escrito se ele tem direito ou não a reembolso, se ele pode estar congelando o plano. Então, contratou um plano anual com valor mais acessível, só que você não vai ter direito a congelamento de plano, se você parar de treinar não tem reembolso. Então você vai deixar tudo isso muito claro no seu contrato. Uniforme, você só pode comprar uniforme com a gente, a nossa escola trabalha com uniformes personalizados, então o cliente vai estar ciente disso, ele vai estar ciente que nos feriados, nos finais de semana não vai ter aula na sua escola, ele vai estar ciente que nos recessos de final de ano, por exemplo, a academia vai fechar entre um período até tal período e ele não vai ter direito a reembolso daquele dinheiro, ele tem que manter pagante. Tudo isso você pode estar especificando no contrato, assim como o cliente vai ter direito a aulas de qualidade, ele vai entender o que ele tem que fazer para graduar, ele vai estar especificando ali os direitos que ele vai ter também na questão de uniformes, de vestiário. Então, assim, você pode, o quanto mais informações, mais transparência você trazer no contrato, melhor, porque assim nem você vai ter uma experiência ruim com o cliente e nem ele com o seu estabelecimento, porque ele vai falar, não, entendi, é assim que funciona. E acreditem, essa parte de contrato, ela pode tirar você de diversas aí situações
constrangedoras. Então imagina o seguinte, você pega um aluno ali e ele, né, vai lá e machuca o outro propositalmente, né? Isso é uma coisa que foge às vezes do seu controle. Você está dando aula, claro, você é um professor ou seus professores na sua academia, caso você não seja professor, são pessoas preparadas, né, treinadas para dar aquele tipo de aula. Aí o professor vai lá, passa a posição certinho, um aluno vai lá e machuca o outro na hora da luta. Então isso tudo tem que estar muito bem especificado no seu contrato, que o aluno vai receber treinamento de professores qualificados, aonde eles deverão seguir o cronograma de aula e que durante a luta, durante o rola, né, o chamado no jiu-jitsu ou sparring em outras artes marciais, o aluno ele se responsabiliza pela integridade dele e do parceiro. Então, assim, se eu me machucar, a responsabilidade é minha. Se eu machucar o meu parceiro, eu vou ter que me entender com ele, porque você não pode ficar responsável por situações que fogem do seu controle. Então tudo bem, o aluno está lá fazendo uma posição, você ensinou a posição legal para ele, uma posição permitida dentro da graduação dele, dentro do nível que ele está de conhecimento, ok, o aluno se machucou, pode acontecer, ele se machucar fazendo a posição, pode, é muito raro. Geralmente as lesões ocorrem durante execuções de movimentos na hora da luta. Então isso você não pode se responsabilizar, tem que estar ali de fato amarrado nesse contrato. Ah, mas aí o aluno mesmo assim vai entrar na justiça, é outra história. Você tem que ter isso amarrado, que você não se responsabiliza por esse tipo de situação. Então, quanto mais cláusulas ali você trazer no contrato para amparar tanto você e também educar de certa forma o seu aluno, né? O cara sabendo que ele, poxa, ele está responsável ali na hora do rola, se ele se machucar ou ele machucar o colega, ele ainda vai ter as consequências, pronto, simplesmente ele já vai ter uma outra postura. E claro, isso aí a gente está falando que é para evitar aquela situação extrema, né? A gente sabe que é raro acontecer isso, que o pessoal tem aquela união, né, nas artes marciais, tudo é muito também conversado no dia a dia, mas é uma maneira extrema, porque há clientes e clientes, né? Você vai encontrar isso ao período aí, ao longo da sua jornada de empreendedor. Então é muito importante você ter o contrato. Espero que esse vídeo tenha esclarecido se você ainda tinha alguma dúvida. Lembrando que nós temos no nosso sistema de gestão, que é para academias de artes marciais, jiu-jitsu, muay thai, judô, karatê, não importa, taekwondo, qualquer modalidade que você trabalhe, ou até mesmo outros estúdios que não sejam de arte marcial, nós disponibilizamos contrato de forma digital dentro do nosso sistema, onde você consegue estar editando ele no seu computador e enviando para o aluno, ele assina direto pelo aplicativo dele, pronto. Essa parte já está toda resolvida. Então, se você ainda não usa o nosso sistema, fica o convite para você estar usando. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Um forte abraço aí e até o próximo.